pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês uma história de terror. O vídeo de hoje de ASMR vai ser bem diferente, já que a gente tá no mês das bruxas. Eu decidi trazer esse livro aqui pra vocês, que contém várias histórias e contos de terror. E aqui na capa já temos um spoiler que se chama Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Eu li esse livro tem mais ou menos uns 5 anos e como eu estou, fazendo vídeo de ASMR, eu pensei, poxa, estamos na época de Halloween, que tal eu ler uma história de terror pro pessoal? Então, gente, como teste, pra essa saga de ASMR Halloween, eu decidi ler uma história bem pequenininha pra vocês. E aí, eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Me falem aqui no início do vídeo, tá, gente? Porque eu quero muito receber o feedback de vocês, tá? Referente à leitura, aos barulhinhos com o livro, tá bom? Eu quero ter esse feedback de vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo de leitura pra dormir, me comenta aqui pra eu saber. E também já deixa o like pra mim, tá bom? Pra eu saber se vocês gostam, do jeito que eu tô agindo aqui no vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Caso você goste de leituras de terror, já se inscreve pra não perder a saga desse livro aqui, tá bom? Então vamos lá. A história de hoje vai ser o cemitério. Dizem que das 3 às 4 da madrugada os espíritos estão livres para fazer o que bem entenderem. Às 3 horas, 3 minutos e 3 segundos daquela noite, o rapaz, sentado sobre uma lápide sem nome, apenas com a marcação de ano, observava os lamuriosos fantasmas que visitavam aquele cemitério esquecido. Ele mesmo falecera há pouco, de maneira tão repentina que não tivesse visto o próprio corpo no chão, com o pescoço rompido, o galho quebrado logo ao lado e o cavalo partindo para a liberdade. Teria certeza de que ainda respirava, tanto que punha a mão no peito e o sentia subir e descer. Tocava a lápide debaixo de si e sentia sua textura gelada e arenosa. Baforava suavemente e via a névoa branca surgir. E o pescoço partido ainda doía, permanentemente curvado para a direita. Foi quando chegou um outro fantasma que, pela lógica, não era nem novo e nem velho, mas ainda ostentava a aparência do tempo em que era encarnado. A de um velho magro, careca, com o pescoço coberto por pintas pretas que cresciam descontroladamente. Doença ou maldição, ele já não se importava há muito tempo. Foi enterrado naquele mesmo cemitério décadas antes, e nele vira chegar a maior parte
avisou o rapaz, sem querer entrar em detalhes sobre a sua vida ou morte. Vê aquela sem um olho e com o pé direito gangrenado, apontou o velho. Está até hoje à espera da enteada de quem quer vingar. Vai ter que esperar um bocado. Apontou para o outro, um velho gordo, com um espesso bigode, trajando vestes elegantes, ao menos na metade do corpo que ainda possuía. Aquele ali foi rei, estava esperando pelo filho que enlouqueceu e foi parar em outro lugar. Não creio que venha para cá. Outro desgraçado era um homem com o corpo em chamas, que por mais que revirasse no chão, elas jamais se apagariam. Aquele está esperando sua vez de ir embora, mas nem no inferno há lugar para homens como ele. Terá que esperar muito até que as chamas se apaguem. E aquela? Perguntou o rapaz, apontando para o que parecia uma garota de feições dilaceradas, além do reconhecimento. Sentada em frente a uma lápide, ela trazia um cesto pendurado no braço, cujos ossos estavam expostos. Vem aqui todas as noites, lamentando-se sobre o túmulo da avó. E como a infeliz acabou assim? Ah, tu dizes, os machucados. Bem, cada dia é uma coisa. Da última vez, ela disse que foi atacada por um tigre. Pela natureza dos ferimentos, ele apontou para a mandíbula pendurada do lado direito, o pedaço do cérebro exposto do mesmo lado e as entranhas esparramadas pelo chão. Não ousou duvidar. O fantasma inexperiente olhou para baixo, tentando evitar aquela visão grotesca até mesmo para os espíritos. Contentou-se então de que cair do cavalo ao menos for uma morte rápida e indolor. Que maneira horrível de morrer! O velho fantasma apenas riu. A jovem então enxugou as lágrimas e o sangue do rosto em seu capuz, puxou a pele solta da mandíbula e a remendou do outro lado do rosto, antes de voltar a abrir e fechar a boca, fazendo estalar o osso. Abaixou-se e recolheu as tripas do chão, enfiando-as displicentemente barriga dentro. Segurou um naco de pele abaixo das costelas e quando o soltou, o tecido estava ao menos remendado, como se feito de farinha e água, de forma que seus órgãos internos não mais caíssem para fora. Partiu, carregando seu cesto de doces e cantarolando uma canção de niná. Adeus, vovó, disse acenando. O espírito do rapaz achava que tinha visto de tudo e ficou surpreso ao ver a jovem caminhando rumo à saída do cemitério. Quando ela se virou para dar uma última olhada para o túmulo da avó, seu rosto antes dilacerado já se aproximava da normalidade. Seu tolo, ela não é como nós, gargalhou o velho fantasma. Anda de mãos dadas com a desgraça antes mesmo de ter nascido. Passou dias sufocando dentro do ventre da mãe morta e quando menina foi engolida por um lobo e depois retirada viva de dentro dele. Desde então já se atirou de penhascos, decepou as próprias mãos, banhou-se em ácido, engoliu um copo cheio de alfinetes e enfrentou ossos, bruxas e legiões infernais. Ainda assim, o espírito da morte se recusa a levá-la. Dos que visitam esse cemitério todas as noites, a garota do capuz vermelho é a única que ainda vive sozinha sem jamais poder morrer. E é isso, gente, a história de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda estiver acordado, comenta aqui o que você achou
mortos e os 7 zumbis. Pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à leitura do livro A Branca dos Mortos e os 7 Zumbis. Hoje eu vou ler o conto pra vocês dos 3 lobinhos. Existe uma lenda que toda mãe loba conta a seus filhotes sobre uma época em que os lobos reinavam soberanos pela terra. Predadores poderosos que mantinham os outros animais sob um rígido controle, guardavam os tesouros da natureza e reportavam-se diretamente a ninguém senão os próprios deuses. Porém, um dia, sobre a injustiça acusação de que estavam crescendo fora do controle e devorando toda a criação, os seres proibiram os lobos de comerem os outros animais, em especial aqueles mais fracos, sem presas e de rara inteligência, como os porcos e os humanos. Todo lobo que violasse a lei estaria condenado a morrer de maneira divinamente dolorosa. Temendo o castigo, os lobos obedeceram e seu glorioso tempo foi sucedido por uma era de fome e comiseração em que praticamente desapareceram. Para sobreviver, muitos se tornaram fracos e pequenos, sombras infantizadas da grandeza de outrora, e foram chamados de cães. Outros tiveram seu espírito partido e em meio à fome passaram a se alimentar de restos putrefatos que outros predadores deixavam para trás. Esses foram chamados de hienas, que não riam de regozijo, e sim porque o desespero se avizinha à histeria. Enquanto isso, para a revolta dos lobos, os porcos e os humanos cresciam, engordavam, construíam casas, cidades, pontes, fornicavam e infestavam o mundo com nada além de sujeira e devassidão. Da numerosa população de lobos, restou apenas um punhado de bestas raquíticas e famintas, reclusas na floresta, aguardando o dia em que a arbitrariedade dos deuses lhes libertaria, enfim, do fato de viver. Mas nem todo lobo havia se conformado. Indignados de tanto ver seus parentes definharem até a morte, 3 pequenos e corajosos irmãos resolveram se rebelar contra a lei. O primeiro quis comer a carne de um porco, que fugiu e se escondeu numa casa intransponível como uma obsessão. Do lado de dentro, o porco e seus irmãos, gordos e preguiçosos, caçoavam do esfomeado lobinho, que tentou entrar pela chaminé, mas caiu dentro de um caldeirão cheio de azeite fervente. Morreu em agonia, virado numa grande massa de pele e carne coberta de bolhas. O segundo atacou uma criança humana que caminhava sozinha pela floresta. Logo depois de devorá-la, o pobre teve a barriga aberta por outro humano, que dela tirou a menina, a quem os deuses certamente sorriram, pois saíra viva e inteira. Enquanto o lobinho, pobre lobinho, agonizou até a morte,
humanos não se importaram. Espreitando atrás de uma moita, o pequeno lobo espumou de raiva. Ainda que soubesse que o castigo era certo, não teve dúvidas. Saltou direto sobre o peito do menino, mordeu-lhe a jugular e não apenas o devorou, mas o fez com raiva e orgulho. Instantes depois, ao ver somente a poça de sangue e ossos abaixo de si, rosnou para o céu, aguardando pela derradeira desgraça, e uivou: eu fiz o que fiz, porque tinha fome e nada me arrependo. Disseram-nos que estávamos destruindo a criação, mas em minha barriga jaz o verdadeiro culpado. Rogai-me um raio, mandai o dilúvio, rompei a terra sobre minhas patas, castigai-me com essa ilusão que jamais de justiça, mas a vós, deuses, cuja sabedoria extinguiu meu povo, eu repito, de nada me arrependo. O bravo lobinho guardou o castigo de olhos fechados, mas não veio o raio, nem o dilúvio, tampouco a terra se abriu debaixo de si. Ao invés de amaldiçoado, o lobinho se descobriu recoberto de bênçãos. Talvez os deuses concordassem com ele e os humanos, ao menos alguns deles, não merecessem regalias especiais. Sentiu a carne macia derreter seu estômago enquanto revigorava seus músculos. Sentiu a língua quebradiça se refrescar no sangue quente e doce, cujo sabor se harmonizava com outro que se espalhava por sua boca, o do pecado. Finalmente, o lobinho descobriu como salvar seu povo. Voltou para a toca correndo e ensinou seus pais e irmãos a se espreitar pelas sombras das matas e florestas, depois vilas e cidades, quartos e debaixo das camas, farejando o cheiro acre da mentira e do cinismo, que diferenciam os que podem ser comidos dos cada vez mais raros protegidos pelos deuses. A comida dos lobos novamente ficou farta e eles voltaram a prosperar. Não da maneira grandiosa de outrora, pois isso leva tempo. E enquanto as areias do tempo caem, toda mãe loba conta aos filhos. Aos poucos se esgota a era dos homens, soterrados pelo próprio vício, enquanto ressurge o verdadeiro caminho, o caminho dos lobos. E essa foi a leitura de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um bom sonho para vocês e tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer mais uma leitura do livro A Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Desde já quero pedir um like de vocês e um comentário. Quero saber o que vocês estão achando desse novo formato de vídeo de ASMR aqui, contando histórias de terror pra vocês. Também já quero avisar que tem um cachorro aqui que tá latindo e tem carros passando, gente gritando. Então, por favor, gente, desconsiderem esses ruídos e prestem muita atenção no vídeo, tá? A história de hoje tem como título A Vendedora de Fósforos e o Vingador. Nos vídeos anteriores eu pedi o feedback de vocês referente às histórias
todas as noites. Não se sabe o que foi feito deles, mas é razoável pensar que tenham se atirado do penhasco da sanidade, sem esperança de voltar. As histórias passaram a ganhar força entre os que tinham filhos. A ideia de abandoná-los passou a ser ainda mais assustadora do que morrer de fome. O último caso de que se tem notícia foi de todos o mais apavorante e ao menos serviu para sepultar de vez, pelo bem ou pelo mal, a hedionda prática naquele reino. Era o último dia do ano, mas as famílias pouco tinham a comemorar, e os próximos 12 meses prometiam ser ainda mais cruéis. A ceia se resumia a restos de pão enviados pelo rei, e as pessoas tentavam se aquecer em suas casas com palha ou trapos velhos. Ninguém em sã consciência sairia no frio naquela noite, muito menos enviaria a única filha. Mas foi exatamente isso que aquele pai fez. Abre aspas. Só vais voltar para casa depois de vender todos esses fósforos. Se apareceres aqui sem dinheiro, vais levar uma surra que vai doer até a outra vida. Fecha aspas. Berrou, exclamando seu bafo alcoólico pelo ar. A pobre menininha saiu de casa aos prantos, com roupas velhas e esburacadas que em nada a protegiam do frio cortante. Em seus pés calçava um par de chinelos velhos que pertenciam à avó, mas eram tão grandes que a fizeram tropeçar e enfiar a cara na neve. Resolveu guardar os chinelos num avental e os pés logo mudaram de cor. Primeiro azul, depois roxa. O dia inteiro passou e nada da pobre menina vender um fósforo sequer. Faminta, tremendo de frio, era a própria imagem da miséria se arrastando. Queria voltar para casa que, apesar de tão gelada quanto a rua, ao menos tinha paredes que a protegiam das afiadas lâminas de vento. Agachou-se e encolheu-se sobre as duas pernas, mas o contato com o chão só fez o frio aumentar. Com as mãos quase dormentes, teve a ideia de acender um fósforo para se aquecer. Certamente o pai ficaria furioso, mas o
desespero naquela hora era maior do que o medo. Pegou um palito e o riscou contra a parede, produzindo uma pequena chama quente que se encheu de esperança. Protegeu a chama como se fosse um anjo enviado pelos deuses, mas ela logo se extinguiu, deixando apenas um pedaço de madeira gelado em seus dedos. Riscou outro e, nos breves segundos em que a chama dançou, imaginou-se aquecida, comendo um delicioso ganso assado preparado pela avó numa noite de ano novo. A boa velhinha ainda montara uma famosa árvore de Natal, repleta de doces, maçãs e ameixas, quando estava pronta para lhe dar um presente há muito desejado, uma boneca de porcelana. A chama se extinguiu. A pequena vendedora de fósforos morreu ali, com um sorriso no rosto que ficou congelado no tempo. O corpo foi encontrado no primeiro dia do ano. As pessoas já avizinhadas com a tragédia pouco se abalaram. Quando soube da notícia, o pai sequer deu importância e só foi se livrar do corpo porque queria pegar de volta os fósforos. Ao vasculhar o avental da filha morta, encontrou a caixa vazia. No dia seguinte, ao insistir em abrir sua pequena venda naqueles tempos de escassez, um velho comerciante recebeu uma senhora trazendo um punhado de moedas. Queria comprar fósforos, alegando que todos os palitos de sua casa haviam sumido. Que absurdo, comentou o vendedor. Nesta época de miséria, as pessoas roubarem umas às outras. Ele vasculhava as mercadorias numa prateleira em busca da caixa de fósforos, que provavelmente seria a única venda do dia. Encontrou o que procurava, mas viu que ela estava mais leve do que de costume. Vazia. Pegou outra, depois outra caixa, e em nenhuma havia um único fósforo. Os fósforos foram roubados por toda a cidade. O fenômeno se repetiu. Inexplicavelmente, os fósforos de todas as casas desapareceram como mágica. Sim, mas um tipo diferente de ilusão que não se importava em deixar vestígios. Seus fósforos eram escondidos numa gaveta. Ela era encontrada aberta à chave, vazia. Se estavam dentro de um saco
os braços no ar em desespero, tentando inutilmente se livrar das chamas que se agarravam a ele como demônios e só foram extintas depois que o miserável rolou no chão, derretendo a neve, deixando uma trilha de vapor até se chocar contra uma árvore, parando com o rosto carbonizado e disforme para cima. Mas, por mais perturbadora fosse aquela imagem, ela um dia seria esquecida, ou ao menos diluída frente às memórias, tragédias e vicissitudes da vida. Já o que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na mente dos presentes como uma violência, uma cicatriz que as assombraria pelos anos do porvir e balizaria cada um de seus atos futuros. Uma voz monstruosa que parecia vinda das profundezas do inferno, misturada aos vapores d'água exalados pelo corpo carbonizado e ao som das chamas que ainda dançavam na casa, gritou: "Isso é o que acontece àqueles que abandonam seus filhos." A histeria tomou conta dos pensamentos de cada um dos presentes. Ninguém mais se importou com o que acontecia ali. Alguns fugiram para suas casas, outros subiram em árvores, alguns até se jogaram no rio congelado. A quantidade de testemunhas era tamanha que não restou dúvidas sobre a veracidade da história, e assim espalhou a lenda de que as crianças daquele reino eram vigiadas por um fantasma invisível, um espírito vingador, e a partir daquele dia mais nenhuma foi abandonada. O corpo carbonizado do pai permaneceu no mesmo lugar durante meses, até que o inverno finalmente passasse e ele pudesse se decompor e ser devorado por vermes e animais. Ninguém teve coragem de tocá-lo. Já no lugar onde foi encontrada a pequena vendedora de fósforos, uma estátua foi erguida. Meses depois da tragédia, voltou à cidade e sentou-se aos pés da estátua da vendedora de fósforos. Ali sentia conforto e paz de espírito, pois sabia que, ao menos naquele reino, ninguém mais maltrataria uma criança como seus pais haviam feito consigo e com seus 6 irmãos. Olhou para os transeuntes que caminhavam pela rua, mirando a estátua de rabo de olho, com respeito e uma ponta de medo, especialmente os infelizes que testemunharam o grito naquela noite. Ele olhava para eles, eles olhavam de volta, e o fato de que não podiam enxergá-lo
E antes de começar a leitura, eu já quero pedir o seu like e o seu feedback das histórias que eu tô lendo. Caso você queira também mandar sugestões de vídeo, manda também nos comentários. Eu vou adorar fazer o vídeo que você pedir. E também quero falar que caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui do canal, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo de ASMR, ASMR, ASMR. A história que eu vou ler hoje tem como título O Monstro. Quando numa noite eu lia um tomo inédito escrito a sangue sujo em idiomas ancestrais, ouvi um bater na porta, seguido de um grito que atirou minha alma em fossas abissais. E eu indaguei: quem és? Por que me perturbais? E dos versos do corvo de Alain Poé fiz manuais para estes que testemunhais. A criatura adentrou e me olhou, consumiu por completo minha paz, e eu clamei: piedade, anjos celestiais. Vinha um monstro disforme, cuja feiura congela, como se rascunhada por Deus em traços banais. Juntos compunham uma abominável tela, pincelada pelo diabo com sangue e agarras. E a criatura disse: ouve, meu rapaz, desde pequeno o mundo eu rondo numa busca vã por meus iguais. Meu crime e castigo mais hediondo foi nascer com feições chacais.
forço de meus umbrais, vai destilar tua desgraça.